Há 40 anos, Shenzhen era uma cidade fronteiriça tranquila, com vilarejos de pescadores, terras agrícolas e pouco valor econômico. Hoje é a sede da Huawei, Tencent, BYD e DJI e produz mais de 450 bilhões de dólares em PIB todos os anos. Então, como um lugar vai de quase nada para uma das cidades mais ricas e produtivas do mundo em apenas uma geração? Vamos voltar ao final dos anos 1970, quando a China tomou uma decisão arriscada, escolheu um local improvável e mudou o rumo de sua economia para sempre. Para entender Shenzhen, primeiro você precisa entender o quão arriscada essa ideia realmente era. No fim dos anos 1970, a China era uma economia centralizada. O Estado fixava preços, controlava fábricas, quase não havia empresas privadas e estrangeiras eram excluídas. Por décadas, a China havia se concentrado para dentro, priorizando o controle político em vez do crescimento econômico. A China era pobre, com baixa renda rural e produção industrial atrasada. Muito atrás do Japão, da Europa e dos Estados Unidos, o PIB per capita ficava abaixo de $200 por ano. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, Hong Kong já era um dos portos e centros financeiros mais movimentados do mundo. Após a morte de Mao, em 1976, a liderança da China enfrentou um problema que não podia mais ser ignorado. O país precisava de crescimento, empregos e tecnologia, mas o sistema existente não estava produzindo nenhum deles na escala necessária. A questão não era a necessidade da mudança, mas quanto risco o governo aceitava correr para realizá-la. Esse ponto de virada veio sob Deng Xiaoping, que impulsionou uma nova direção conhecida como reforma e abertura. Em vez de mudar o país inteiro de uma vez, Deng propôs algo muito mais cauteloso e muito mais perigoso. Politicamente, a China experimentaria políticas orientadas pelo mercado em uma área limitada. Primeiro, se funcionasse, o modelo poderia ser expandido. Se falhasse, o dano poderia ser contido. É aqui que Shenzhen entra na história. No final da década de 1970, Shenzhen não era uma cidade em nenhum sentido real. Era parte do condado de Bao'an. Com população de dezenas de milhares, sua produção econômica era insignificante. O interesse nela vinha de sua localização, não do que era. Shenzhen está na fronteira com Hong Kong, que era um dos principais centros capitalistas de comércio da Ásia. De um lado do rio, havia uma economia dinâmica, exportadora e ligada aos mercados globais. Do outro, o sul rural da China, majoritariamente isolado do comércio internacional. O contraste era claro para Pequim. A localização permitia que Shenzhen funcionasse como uma interface controlada entre dois sistemas. Capital, tecnologia e práticas de gestão de Hong Kong poderiam entrar, enquanto o restante da China observava à distância. Ao mesmo tempo, a falta de indústria existente em Shenzhen tornava mais fácil reconstruir do zero, sem precisar desmontar sistemas já estabelecidos. Em 1980, o governo central designou oficialmente Shenzhen como a primeira zona econômica especial da China. Essa decisão mudou tudo. A cidade recebeu uma autoridade inédita na China. Funcionários locais podiam aprovar investimentos estrangeiros, alugar terras, definir salários e oferecer incentivos fiscais. Isso seria impensável em outro lugar do país. Não foi simbólico, foi uma aposta controlada. O governo central entendia que o sucesso criaria pressão para expandir as reformas em todo o país. O fracasso levantaria dúvidas sobre a direção da liderança. Para os funcionários locais de Shenzhen, a pressão era maior. Esperava-se crescimento rápido, sem manual comprovado e sob vigilância constante de Pequim. E não havia garantia de sucesso. Outros países e até regiões da China já tentaram zonas especiais e fracassaram. O ceticismo era grande. Críticos diziam que políticas de mercado enfraqueceriam o socialismo, causariam desigualdade e desestabilizariam a sociedade. Shenzhen se tornou o caso de teste que decidiria qual lado estava certo, e é aí que começa a verdadeira transformação. No começo, o crescimento veio da manufatura básica, não de tecnologia avançada ou finanças complexas. Empresários de Hong Kong, devido ao aumento dos custos de mão de obra e terra, transferiram fábricas para além da fronteira. Shenzhen oferecia o que Hong Kong já não podia:
terra barata, muita mão de obra e um governo que removia obstáculos ativamente. Fábricas que produziam roupas, brinquedos, plásticos e eletrônicos simples surgiram quase imediatamente. Eram básicas para padrões globais, mas produziam mercadorias em escala e custo que as tornavam competitivas internacionalmente. As exportações cresceram rapidamente e com elas vieram moeda estrangeira, investimentos em infraestrutura e reinvestimento em ainda mais capacidade industrial. O que tornava Shenzhen incomum não era apenas o fluxo de capital, mas a velocidade com que as decisões eram tomadas. Os funcionários locais eram avaliados quase só pelo desempenho econômico. Se uma fábrica criava empregos e exportações, as aprovações eram rápidas. Se um projeto empacava, era substituído. Isso criou um ambiente onde a demora trazia consequências reais. Assim, as obras avançavam mais rápido do que os planejadores da China esperavam. Estradas, usinas, blocos habitacionais e parques industriais eram construídos ao mesmo tempo, frequentemente antes dos planos finais. A cidade crescia antes de ser planejada. Esse desequilíbrio causaria problemas no futuro, mas, a curto prazo, permitiu que Shenzhen absorvesse o crescimento sem desacelerá-lo. Em meados da década de 1980, a economia de Shenzhen estava se expandindo a taxas de 2 dígitos, ano após ano. Distritos inteiros que eram terras agrícolas apenas alguns anos antes, agora estavam cheios de fábricas operando dia e noite. Um dos primeiros símbolos desse ritmo foi o Centro Internacional de Comércio, concluído em pouco mais de um ano, tornando-se sinônimo da chamada velocidade de Shenzhen. A frase ia além dos prazos de construção, descrevendo uma mentalidade onde hesitar era ficar para trás. A força de trabalho por trás desse crescimento não veio de Shenzhen, veio de toda a China. Jovens trabalhadores vinham das províncias rurais com apenas educação básica e disposição para longas horas de trabalho. Para muitos, os empregos nas fábricas em Shenzhen pagavam várias vezes mais do que eles poderiam ganhar em suas cidades natais. Só essa diferença salarial já atraiu milhões para a cidade. Essa fase foi fundamental. A manufatura gerou empregos, atraindo pessoas, o que justificou infraestrutura e trouxe mais investimentos. O ciclo se repetiu em escala cada vez maior, mas esse modelo também tinha limites. No início dos anos 1990, Shenzhen se questionava se continuasse focada só em manufatura de baixo custo, até quando o crescimento seguiria? Antes do aumento dos salários e da queda da competitividade, e se as fábricas fossem embora, o que as substituiria? Essas questões fizeram Shenzhen mudar de rumo. No entanto, essa mudança não aconteceu automaticamente. No início da década de 1990, Shenzhen ainda não tinha universidades fortes, instituições de pesquisa e engenheiros experientes. Ela não tinha um grande número de cientistas ou designers. O que ela tinha era algo igualmente importante: a mesma flexibilidade de políticas que permitiu o rápido surgimento de fábricas, agora pode apoiar novos tipos de empresas. A cidade passou a criar zonas industriais de alta tecnologia, principalmente no distrito de Nanshan. Essas áreas ofereciam acesso preferencial a terrenos, incentivos fiscais e apoio regulatório para empresas que atuavam em eletrônicos, telecomunicações e software. Em vez de focar apenas no volume de exportação, Shenzhen passou a priorizar empresas que controlavam design, patentes e propriedade intelectual. Um dos primeiros exemplos foi a Huawei, fundada em Shenzhen em 1987. Ela não começou como uma empresa global. Ela iniciou vendendo computadores telefônicos importados e depois começou a desenvolver seus próprios equipamentos. O ambiente de Shenzhen foi fundamental nesse processo. A cidade permitiu experimentação, tolerou fracassos iniciais e ofereceu acesso tanto à capacidade de manufatura quanto aos clientes. Com o tempo, a Huawei evoluiu da montagem de baixo valor para infraestrutura de rede de alto valor, tornando-se uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo. No final da década de 1990, uma segunda onda de empresas surgiu, impulsionada menos por bens físicos e mais por softwares e plataformas digitais. Em uma época em que o uso da internet na China ainda era limitado, a Tencent, fundada em 1998, focou em softwares e serviços digitais em vez de produção física.
O aumento de jovens migrantes com conhecimento tecnológico em Shenzhen formou uma base natural de usuários. Com a melhoria da infraestrutura e expansão da internet, a Tencent cresceu rápido, criando plataformas que transformaram a comunicação e pagamentos de centenas de milhões de pessoas. O avanço da Tencent foi um divisor de águas. Isso mostrou que Shenzhen não apoiava só a produção física, mas também era capaz de sustentar grandes ecossistemas de software, serviços baseados em dados e modelos de negócios de plataformas. Ao mesmo tempo, a inovação em hardware não desapareceu. Pelo contrário, passou a ser ainda mais integrada ao design e à produção. A DJI, fundada em 2006, surgiu da densa rede de fornecimento eletrônico de Shenzhen. A empresa se beneficiou de uma cidade com fornecedores, instalações de montagem e sistemas logísticos próximos. Isso acelerou o desenvolvimento e permitiu rápidas iterações. Shenzhen também criou empresas que alinharam a manufatura a prioridades políticas de longo prazo. A BYD foi fundada em 1995 como uma fabricante de baterias. À medida que Shenzhen começou a incentivar o transporte público elétrico, a BYD expandiu para ônibus e veículos elétricos. Quando a cidade fez a transição de toda a sua frota de ônibus para energia elétrica, a BYD se tornou tanto fornecedora quanto beneficiária. O crescimento desta empresa e a estratégia ambiental da cidade se reforçaram mutuamente. O diferencial de Shenzhen em relação às cidades industriais antigas foi a forte ligação entre manufatura e inovação. Startups de hardware podiam projetar um produto pela manhã e buscar componentes à tarde. A densa rede de fornecedores da cidade, especialmente ao redor do mercado de eletrônicos de Huaqiangbei, reduzia a distância entre a ideia e a execução. Protótipos não exigiam meses de terceirização, podiam ser montados localmente, revisados rapidamente e escalados sem sair da cidade. Esse ciclo de feedback mudou a forma como as empresas operavam. Em vez de separar pesquisa, design e produção por continentes, Shenzhen os comprimiu em um único ecossistema. Essa velocidade virou vantagem competitiva, permitindo que empresas respondessem ao mercado mais rápido que concorrentes em ambientes rígidos. O governo reforçou a mudança, investindo diretamente em pesquisa e desenvolvimento. Shenzhen passou a gastar uma parcela maior do seu PIB em P&D do que a maioria das cidades chinesas. Flexibilizou regras para atrair profissionais qualificados, oferecendo incentivos de moradia e apoio a startups, para engenheiros e empreendedores. Com o tempo, a cidade passou de empregos em linhas de montagem para a expansão da engenharia de software e serviços, reduzindo a participação das fábricas no emprego. Em meados da década de 2010, Shenzhen já não dependia da manufatura barata para crescer. Tecnologia, finanças e serviços avançados tornaram-se os principais motores da economia. O PIB da cidade acabou superando o de Hong Kong, uma reversão simbólica, já que Shenzhen já existiu à sombra de Hong Kong. Shenzhen provou que podia se reinventar. Hoje, ela é um dos símbolos mais claros da transformação econômica da China. Em apenas 4 décadas, ela passou das margens da economia nacional para o seu centro, tornando-se uma das cidades mais ricas e produtivas do país. Seu PIB rivaliza com o de países médios, suas empresas moldam mercados globais de tecnologia e sua infraestrutura sustenta a população maior que a de muitos países. Mas o que mais importa não é a escala, e sim o método. Shenzhen mostra o que acontece quando um governo aceita riscos, concentra a autoridade e prioriza o crescimento acima de quase tudo. A cidade não seguiu um plano de longo prazo desde o início, ela se ajustou constantemente, as políticas mudaram, erros foram tolerados desde que a produção aumentasse. Essa flexibilidade fez Shenzhen crescer mais rápido que cidades com planejamento rígido ou decisões lentas. Depois que Shenzhen provou que isso podia funcionar, a China começou a aplicar a mesma abordagem em outras regiões. Novas áreas urbanas foram planejadas em torno da indústria, logística e tecnologia, muitas vezes começando com populações limitadas e forte investimento estatal. Então agora, a verdadeira questão é: Shenzhen prova que cidades podem ser construídas quase do nada se a pressão for suficientemente alta. Ou isso mostra que esse tipo de crescimento só funciona uma vez,
sob condições muito específicas. E se outro país tentasse a mesma abordagem hoje, criaria uma nova cidade global ou os custos superariam os ganhos? Conte pra gente o que você pensa nos comentários abaixo.